Bueno, buenos días. Bienvenidos a este último tramo del Congreso Internacional de Investigación y Enseñanza en el Campo Jurídico. Hoy jueves 11 de noviembre por la mañana, Argentina al menos, para quienes estamos aquí, vamos a tener el eje 3 sobre financiamiento de la investigación. Antes de comenzar con este panel, para presentar a nuestras ponentes, antes de esta presentación, vamos a compartir un video institucional con algunas imágenes de nuestra ciudad y nuestra región. Así que bien, qué hermosas imágenes de nuestra querida facultad. Bien, comenzamos entonces este panel. Hoy nos acompañan para conversar sobre investigación jurídica y su financiamiento dos profesoras extranjeras. Vamos a presentar primero a Joana Covelo de Abreu. Ella es profesora asistente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Minho. Es miembro integrado del Centro de Investigación en Justicia y Gobernanza de la misma institución, integrando su comité de gestión. Es coordinadora del módulo Gemonés y JUST, procedimientos y reclamaciones de créditos en la Unión Europea, acercando soluciones electrónicas bajo el paradigma de e-Justice, financiado por la Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura de la Comisión Europea de la Unión Europea. Bueno, profesora, le dejo el espacio. Bienvenida. Senhora professora, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Uma palavra de agradecimento à Universidade Nacional do Litoral. É um gosto estar aqui, conhecê-los, ainda que mediados por tecnologias. Também uma palavra de reconhecimento muito especial, obviamente, ao decano, ao seu professor Javier, mas também uma palavra de profundo agradecimento também à doutora Ailene, porque
sem a sua dedicação, não estaríamos aqui, a sua insistência e o seu acompanhamento deste evento. Voy a hablar despacio para que puedan acompañar lo que voy a decir. No sé hablar español, pero que estoy tentando a ser compreendida porque sei que o português do norte de Portugal é mais complicado de acompanhar. Relativamente à investigação jurídica e ao seu financiamento, em Portugal, mas também no contexto regional europeu, cada vez mais, e isto é algo muito recente, que data de 2020, de dezembro de 2020, que se verifica uma relação entre investigação científica e a afirmação do valor da democracia. Os senhores com certeza têm acompanhado à distância e este valor nem sempre tem sido devidamente acompanhado, devidamente respeitado neste contexto regional. E, portanto, em dezembro de 2020, a Comissão Europeia publicou um plano de ação para a democracia europeia, onde sublinhou que a democracia é um valor essencial à construção europeia, porque todos os Estados partilham esse valor. E, portanto, ele integra o seu núcleo identitário. E, portanto, a própria Presidente da Comissão Europeia sublinhou isso. Sublinhou que a União Europeia representa as pessoas e as suas aspirações. E, portanto, a sua identidade constrói-se a partir de um sentimento de vivência democrática. E, portanto, a democracia é então um dos ativos mais relevantes porque permite aos cidadãos, direta ou indiretamente, definir as políticas públicas, exigir garantias e mecanismos de equilíbrio dos poderes. Ora, mas se nós queremos que os cidadãos se envolvam no próprio processo decisório, se queremos que eles participem, se queremos que eles o controlem, obviamente que se demanda, que se exige, que se pede que estejam informados e que, obviamente, participem num amplo debate de ideias, com diferentes pontos de vista. Ora, e a promoção desta pluralidade de ideias e de sensibilidades ao serviço desta democracia, deste valor essencial, desta democracia, determinou que a comunidade académica, todos nós, surgisse como um dos setores capazes de permitir um exercício informado da democracia, um exercício informado da democracia e um exercício informado para a democracia. Porquê? Porque a democracia também não é e não pode ser dada como certa, demandando ou pedindo uma promoção ativa. E a investigação jurídica, não é, ganha contornos pluridisciplinares, multidisciplinares, que merecem, obviamente, a nossa análise, mas também a nossa compreensão.
Ora, obviamente que a investigação jurídica levada a cabo na nossa universidade, na nossa escola de Direito e através do nosso centro de investigação, cuja comissão diretiva eu tenho o prazer de integrar, é uma investigação que não esquece, não deixa para trás estes desígnios políticos que são veiculados regional, nacional e localmente. É absolutamente essencial que a investigação científica e, sobretudo, a investigação jurídica tenha em consideração as políticas públicas, que, obviamente, num contexto cada vez mais global, não se esgota naquilo que são os interesses localmente determinados, nacionalmente determinados e muitas vezes regionalmente determinados. Não é? Na Europa, essa exigência é ainda mais evidente, não é? Porque nós temos players políticos que se sobrepõem, não é? E que interagem e que, portanto, vão definir aquilo que será o nosso futuro. E porquê que é assim? Por conta da segunda parte do nosso painel. Porque a investigação jurídica que se visa alcançar é uma investigação jurídica financiada. E só olhando para as políticas públicas e olhando para a forma como as mesmas podem ser densificadas, concretizadas e muitas vezes levadas a novos horizontes, é que nós conseguimos ter a capacidade competitiva de nos financiarmos através de processos competitivos também, muitas vezes com caráter internacional. Ora, a organização da investigação jurídica em Portugal já conheceu, digamos, diversos momentos. Eu ainda sou do tempo, com a professora Alessandra Silveira, que vos falou sobre ensino há uns dias atrás, de a preponderância, portanto, a preferência ser a preferência por centros de investigação pequenos, com poucos investigadores, agregados a uma temática também ela muito segmentada, muito limitada. Essa política mudou, o que determinou que na Universidade do Minho, um bocadinho como em todas as universidades portuguesas, que foram avaliadas positivamente e com financiamento, que se optasse por um centro de investigação amplo, um centro de escola, se quisermos, ou seja, um centro de investigação que fosse capaz de acolher as sensibilidades e a investigação de todos os elementos que compõem aquela faculdade ou aquela escola. E é, portanto, neste contexto que surge o JUSGOV, o Centro de Investigação em Justiça e Governação da Universidade do Minho, o atual centro de investigação que nós integramos. Ora, mas nós, digamos, a criação deste centro não poderia de maneira nenhuma afetar a história da investigação que tínhamos para trás. Até porque o nosso ADN já era conhecido nacional e internacionalmente, através dos centros que tínhamos anteriormente. E como tal, a ciência ou a evolução na ciência também não o pressupunha. Determinou foi a criação de divisões temáticas nos centros de investigação pelos chamados grupos de investigação. Ora, e no JUSGOV
nós temos 6 grupos de investigação. 2 deles coincidentes com os temas que anteriormente os centros de investigação tratavam, portanto, o CEDU, os Estudos em Direito da União Europeia, que era o tal centro que eu vos disse que integrei com a professora Alessandra, e onde, no fundo, esta minha experiência de investigação começou, e o DH, ou seja, os Direitos Humanos, que era o outro centro que existia na Escola de Direito. Mas, para além disto, por conta precisamente da agenda para o desenvolvimento sustentável 2030, que foi determinado pelas Nações Unidas, pelas políticas públicas fixadas ao nível da União Europeia, ao nível do Conselho da Europa, houve a necessidade de alocar, digamos, outras dinâmicas de investigação. E por isso foram criados mais 4 grupos de investigação. O JUSLAB, ou seja, o Laboratório da Justiça, o ITEC, o Estado, a Empresa e Tecnologia. A investigação hoje está acoplada sempre às novas tecnologias ou ao desenvolvimento, não é? Ou à sustentabilidade, se quisermos, não é? E, portanto, isso não poderia esquecer-se. Em quinto lugar, temos o GLOB, que trata do quê? Da globalização, da democracia e do poder. E em sexto lugar temos o JUSCRIM. Não podemos esquecer a justiça criminal e a criminologia. Ora, os vetores da investigação e do ensino superior em Portugal e nos Estados-membros da União Europeia também andam sempre de mãos dadas. Okay? E por isso é que a investigação tem de se pautar por todas estas áreas, no fundo, funcionais, mas também tem de ser, ou tem de se demonstrar capaz de fazer outra coisa, que é precisamente promover um diálogo entre os investigadores séniores e os investigadores júniores. E muitas vezes até aqueles que ainda só têm a pretensão de ser investigador. Ou seja, os nossos alunos da licenciatura que demonstram alguma sensibilidade para a investigação, para pensar criticamente soluções jurídicas com as quais eles foram confrontados há pouco tempo. E é por isso que também no centro de investigação se pensou uma outra figura, para fazer essa ponte, para promover esse diálogo reflexivo. Foi a Escola de Investigadores. A Escola de Investigadores agrega todos os investigadores doutorandos, portanto, os alunos do doutorado, e, mediante admissão, poderá também incluir alunos de mestrado e alunos da licenciatura. Simultaneamente, a Universidade promove um programa de iniciação científica vocacionado precisamente aos alunos da graduação, da licenciatura. Para que primeiro eles contactem com os nossos projetos, o meu projeto, por exemplo, o de Justiça Eletrónica, mas também para que eles possam pensar as soluções para além de uma mera absorção dos conteúdos que decorreram daqueles projetos. Esta talvez seja a característica que mais importa aos avaliadores externos, ou seja, a capacidade do centro de investigação para, além de gerar conhecimento, ser capaz de o transmitir e de promover novas técnicas perante jovens investigadores. Ora, portanto, como qualquer centro de investigação,
há um conjunto de objetivos estratégicos. Não é? O primeiro deles é o desenvolvimento da investigação de base e da investigação aplicada, chamada Fundamental Research and Applied Research, que para nós, de direito, juristas, esta investigação de base é difícil de implementar. Porque para nós isto que estamos a fazer aqui é uma troca de ideias e como tal poderia configurar-se como uma investigação de base. Mas ela na realidade, para os nossos avaliadores, já cai na investigação aplicada e já cai mais nos outputs, não é? Nas deliverables, na disseminação do conhecimento. Quando na realidade para nós faz mais sentido que seja ao contrário, porque estamos aqui a discutir boas práticas e más práticas. Por outro lado, o centro apostou, na minha perspectiva, numa das propostas mais disruptivas. No contexto europeu, mas de uma maneira geral, no contexto mundial, a língua inglesa é vista como a língua de investigação. E no momento em que o centro é constituído, obviamente que não se ignorou essa linha e, portanto, promovem-se publicações em inglês, eventos em inglês, mas também houve uma tentativa de elevação pelo Instituto Camões da língua portuguesa como língua de ciência a nível mundial. E, portanto, o centro, em vez de esconder aquilo que era o seu ADN, que são as relações lusófonas, as relações de lusofonia, tornou-as também um objetivo estratégico, à luz, no fundo, daquela política pública que se tinha abraçado de elevar a língua portuguesa a uma língua de ciência. E isso foi muito bem recebido pelos avaliadores internacionais que conduziram a avaliação do centro de investigação. Ora, obviamente que a exteriorização da investigação é feita pela disseminação que o centro é capaz de fazer, através de conferências, através de workshops, de aulas abertas, mas sobretudo através de publicações indexadas, nos, obviamente, portais de indexação mais reputados, e nesta perspectiva, obviamente, também de maneira a que essas publicações demonstrem a interdisciplinaridade dos vários grupos de investigação. Ou seja, que seja capaz de demonstrar as especificidades do centro e da sua organização, mas também que sejam capazes de refletir porque que elas estão organizadas como um todo. E porque é que estão agregadas num centro de investigação. Por último, os centros de investigação têm financiamento público nacional, okay? Que em Portugal é maioritariamente atribuído pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, a FCT, Fundación para la Ciencia y la Tecnología, mediante a avaliação que os avaliadores externos realizam dos centros, para um período plurianual. Mas esse financiamento não pode ser visto pelos centros de investigação como o financiamento preponderante. Ou seja, ele tem de ser visto como instrumental a quê? A este último objetivo estratégico, o de
promover a apresentação de candidaturas em projetos nacionais e internacionais com financiamento competitivo. Ou seja, expectavelmente, os centros de investigação não vão sobreviver com o financiamento público decorrente da estratégia de ciência e tecnologia do Estado português e da União Europeia. Deixem-me só porque é que eu faço sempre este paralelo com a União Europeia. Porque grande parte do financiamento que é atribuído via Fundação Ciência e Tecnologia vem de fundos europeus. E vem do orçamento da União. Ora, e portanto, neste contexto, há uma visão estratégica que o centro tem de desenvolver. E que só com muitas tentativas e erros é que nós conseguimos apurar. Primeiro, há que identificar os projetos nacionais e internacionais que o centro poderá concorrer, a que o centro poderá concorrer e aos quais ele será vitorioso. Porquê? Porque, por vezes, há planos de financiamento em que há um caminho natural que se deve percorrer, em que, antes de se ser o proponente do projeto, se é um parceiro para a realização de um outro projeto, que um outro centro, com mais experiência, com competitividade já demonstrada, é capaz de congregar. E, portanto, há também esta, digamos, opção estratégica que tem de ser realizada. Ou seja, há projetos que são chamativos, mas que o centro não deve concorrer enquanto proponente, mas sim num consórcio, numa articulação, numa parceria com outros centros de investigação que já tenham cartas dadas, que já tenham créditos naquele financiamento em específico. Uma outra aposta que nós tivemos em consideração foi precisamente criar ou concorrer a projetos, e o módulo Jean Monnet que eu coordeno é um exemplo crasso desta estratégia, que é os projetos alimentarem-se continuamente. Ou seja, nós temos uma ampla experiência em projetos Jean Monnet, em qualquer um dos projetos, quer seja cátedra, projeto ou módulo, precisamente porque há uma articulação material daquilo que foi estudado no projeto antecedente e aquilo que vai ser estudado no projeto subsequente. Passo a explicar. Eu comecei por figurar nos projetos Jean Monnet como um Key Staff Member, portanto, um membro da equipa com particular currículo para aquela matéria, mas como colaborador daquele projeto, não como proponente, não como coordenador. E foi assim, com a cátedra Jean Monnet, que a professora Alessandra coordenou, foi assim com um projeto Jean Monnet que a professora Alessandra coordenou, e nesse projeto específico nós estudávamos as novas tecnologias, com vários enfoques nos domínios jurídicos. Ora, uma das deliverables, portanto, um dos entregáveis desse projeto, era precisamente a análise de um método tecnológico no domínio da justiça. E eu era a responsável científica por chegar a determinadas conclusões. Ora, as conclusões retiradas
desse projeto foram um substrato científico para a propositura do módulo Jean Monnet sobre justiça eletrónica aplicada num domínio específico. E onde eu já pude figurar como coordenadora, porque o próprio projeto antecedente me deu a bagagem científica, a dedicação necessária a que eu estivesse dotada das competências científicas para a coordenação. Outra coisa, tem de haver uma transição no que diz respeito à equipa e uma adequação dos currículos das pessoas àquilo que se perspectiva apresentar. Ou seja, se eu quero estudar democracia daqui a um ano com um projeto financiado e quero estudar democracia com a professora Maria Eugénia, com a professora Valesca, com o professor Javier, e, por exemplo, quero levar algum dos senhores alunos que estão aqui a assistir, convém eu ter anteriormente um trabalho científico que demonstre as afinidades ou a complementaridade da investigação entre aquilo que nós queremos fazer no futuro, mas aquilo que nós já fomos capazes de fazer anteriormente. Como um colóquio, uma publicação, várias publicações. Se os senhores forem ver os vários projetos, ou até mesmo quando é investigação científica e financiamento, porque antes também de coordenar o módulo, eu fui especialista designada pela Comissão Europeia para a modernização judiciária, em alguns domínios. E, portanto, uma das coisas que é avaliada no nosso currículo é precisamente o quê? Se nós conseguimos ter provas dadas naquela matéria, mas se eu consigo ter pontes científicas, publicações, conferências, com os colegas que vão comigo, com atualidade e com alguma dimensão na temática material que estamos a discutir, por hipótese. No módulo sobre justiça eletrónica, houve várias publicações que eu utilizei dos membros da equipa que não eram sobre justiça eletrónica, mas eram sobre matérias afins. Proteção de dados, governança digital, administração pública em linha, e governance. Porquê? Porque os serviços judiciais também são serviços administrativos. Portanto, são impactados em duas dimensões. E um terceiro ponto, que é aquilo que eu e a professora Alessandra tantas vezes tentamos levar a cabo. E com isto termino, porque o falar mais devagar faz com que me alongue. É precisamente aquele entrosamento com os jovens investigadores, através de workshops, nós criamos na Universidade do Minho um ciclo de palestras designadas Juniors to Seniors. Um hashtag com o tu é um 2, que é precisamente o quê? Alunos de mestrado, nas áreas dos nossos projetos, quando estão a preparar as dissertações, poderem discutir com professores, com cartas dadas naquela matéria, aquelas que são as suas inquietações quando estão a redigir a dissertação. Isto conduz a que as dissertações
sejam melhores, porque suplantam dificuldades que nós próprios poderíamos não ter os conhecimentos para isso. E, por outro lado, permite ao aluno envolver-se e conduzir a própria investigação que faz dentro das áreas materiais dos projetos que nós temos. Porque não é só, meus senhores, isso é uma das dificuldades maiores que nós temos. Não é só dizer num projeto que vamos ter 2 dissertações de mestrado sobre aquele tema. Porquê? Porque às vezes é muito difícil convencer os alunos a estudar aquele tema. Mas se nós os envolvermos, quando eles se apercebem, aquele é o tema natural para eles trabalharem. Não é? Ou seja, nós não andamos a chamar os alunos para o nosso lado, são os alunos que naturalmente optam por aquelas matérias que nós, no fundo, queremos investigar e que, obviamente, gozaram de financiamento. Últimas notas. O financiamento é difícil de gerir. As dificuldades burocráticas são significativas. Há algumas dificuldades também associadas àquilo que se designa como overheads, ou seja, montantes que automaticamente são alocados às próprias instituições, mas que fazem parte do cômputo global. E nos últimos tempos há dificuldades ainda maiores, necessárias, colocadas pelas regras de contratação pública, porque determinam uma necessidade de diversificação dos prestadores de serviços, que é uma necessidade do mercado, e nós juristas sabemos-lo, mas que na perspectiva de gestor de projetos é muito difícil, porque por vezes temos de diversificar a pessoa que nos presta um serviço linguístico, um serviço de tradução, e às vezes a pessoa que vem a seguir não é tão boa como a anterior. Mas por uma questão de transparência económica e financeira, são dificuldades que nós temos de estar preparados para necessariamente enfrentar. Meus senhores, muito obrigada. Espero que o meu sotaque não tenha dificultado a nossa comunicação e fico ao dispor para aquilo que entenderem pertinente. Muito obrigada e muito obrigada pelo convite. Muito obrigada, profesora. Se entendió perfecto y es muy interesante. Vamos a presentar entonces a la profesora Valesca Reiser Borges. Ella es profesora asociada del Departamento de Derecho de la Universidad Federal de Espíritu Santo, UFES, profesora de la maestría en Derecho Procesal de la UFES, licenciada en Derecho por esa universidad, máster en Economía y Finanzas Internacionales y doctora en Derecho y Relaciones Internacionales por la Universidad de Barcelona. Es miembro de la Asociación Estadounidense de Derecho Internacional Privado, SADIP. Actualmente ocupa el cargo de vicepresidenta de Comunicación y Publicaciones. Es miembro de la Academia Brasileña de Derecho Internacional y el Consejo Nacional de Investigaciones y Posgrado en Derecho, CONPEDI. Miembro de las redes internacionales y latinoamericanas de procedimiento civil internacional, investigadora académica UNIDROIT en 2017. Es coordinadora del Grupo de Investigación y del Observatorio de Jurisprudencia Laberinto de Codificación del Derecho Procesal Civil Internacional de CNPq. Sus áreas de práctica son Derecho Internacional Público, Ley Internacional Privada, Derecho Procesal Civil Internacional, Derecho de Comercio Internacional, Historia, Teoría y Comparación entre Sistemas. Bueno, profesora, le dejo el espacio, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, muy buenos días a todos y a todas. Es una enorme satisfacción participar de este congreso tan importante para la evolución justo del análisis del conocimiento jurídico
Quiero agradecer muchísimo, felicitar a toda la organización de la Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Universidad Nacional, né, por este evento tan relevante como mencionaba. Agradezco a todos los profesores, el profesor Javier, la profesora Paula, María Eugenia, Aileen y también un cumplimiento a la profesora Joana, Joana con una palestra tan espléndida como acaba de nos propiciar. Bueno, yo hice un recorte un poco dentro de este painel, que era investigación jurídica y su financiación. Intentaré traer al debate, ¿no?, un poco el panorama de la financiación de la investigación en general y específicamente en el área del derecho, que Brasil, né, a trancos e barrancos, como decimos aqui em português em Brasil, consigue continuar desenvolvendo, no obstante tantos desafios. Eu hice unos slides, intentaré repasarlos, creo que están aquí. Compartilhar. Sí, están bien, ¿no? Bueno, entonces la idea es esta, es de trabajarnos un poco cómo es la política, de cierto modo, de financiación de la investigación jurídica en Brasil. Nuestra intervención... Opa, ¿qué ha pasado? Sí, nuestra intervención tendrá la distribuida en 3 partes. Una parte donde buscaré trabajar las premisas o los presupuestos del debate sobre el tema, una otra donde analizaremos, ¿no?, ese perfil, las agencias, un poco cómo se desarrolla la política de financiación y finalmente una conclusiva que apuntaremos los desafíos y un poco las respuestas que dentro de un panorama no muy favorable a la ciencia, en realidad, que vivimos en Brasil, a la ciencia de una forma general, cómo estamos haciendo para sobrevivir y, de cierto modo, también importante mencionar que el acto de investigar, ¿no?, es un acto también de repudio y de cierta forma de fortaleza frente a todo un panorama que se impone en los últimos años en Brasil contra la ciencia, contra el desarrollo de un análisis social. Entonces también creo que es un acto de resistencia, ¿no? Investigar ahora es un acto de resistencia y es dentro de este panorama que busco trabajar. Bueno, como presupuestos podríamos mencionar inicialmente que hay que referirse que la financiación de la investigación en Brasil, en cualquier área, sobre todo en derecho, está estrictamente vinculada a los cursos de posgrado estricto sensu. Especialmente en derecho, esta financiación, ¿no?, sistemática, una política más sistemática de financiación de la investigación jurídica, solo evolúe, ¿no?, a los finales de los años 60, ya en los años 70, cuando se consolidan los programas de posgrado estricto sensu, maestría y doctorado, inicialmente sobre todo maestría. Entonces, hay que referirse que en realidad son dentro de estos programas de maestría y de posgrado que se desarrollan, ¿no?, efectivamente el grueso, ¿no?, la fuerza de la investigación jurídica. Son los locos de desarrollo de esta investigación jurídica, porque en el campo justamente del derecho, nosotros no contamos con tantos institutos de desarrollo científico y tecnológico. Si vamos para otras áreas, por ejemplo, biomédicas, sobre todo biomédicas y también las tecnológicas, sí que hay institutos consolidados y que fomentan efectivamente la investigación. Pero desde la óptica más jurídica y del área del derecho,
es en el contexto dos programas de pós-graduación que la investigación jurídica se desarrolla. Entonces, neste particular, hay que mencionar que uma investigação jurídica sujeta a um financiamento deve estar vinculada a um grupo de pesquisa, este grupo de pesquisa a um programa de pós-grado, então, e que, por sua vez, este grupo e a investigação devam referir-se a temas vinculados à área do próprio pós-grado. Então, em meu caso, que é uma maestria em processal civil, eu não posso dar-me o lujo, se quero um financiamento, se busco uma financiação, trabalhar de uma forma mais ampla, por exemplo, o impacto da evolução do Mercosul no âmbito do comércio e controle de Tenho que vincular mi proyecto, mi investigación a las líneas del grupo que por su vez estarán vinculadas al área de la posgraduación, del posgrado, cuyos profesores darán clases dentro de las líneas vinculadas a las áreas, al área del programa, y cuyos alumnos solo serán admitidos si los proyectos de investigación que son informados quando buscam acessar ao programa, estejam em linha com toda essa construção. Então, é uma construção em cadena, não? Está a área, as linhas, a linha, os grupos, os professores, alunos. Então, isto é muito importante. Quando buscamos qualquer classe de financiamento em Brasil, é muito importante deixarmos muito clara esta vinculação. Outro elemento muito interessante, e aí pouco me acordava por la palestra da professora Joana, justamente a importância hoje dessa conexão entre orientador e orientando. Para efeitos de pontuar la publicação jurídica, ou seja, para efeitos de publicação, vale mais, puntúa mais proyecto, un producto de un proyecto de investigación que tenha sido elaborado, não? E que a produção se vincule entre o orientador e o orientando. Então, a publicação professor-aluno vale mais que a publicação solamente professor. Então, isso é muito interessante, às vezes difícil para nós, mas é bastante relevante analisarmos desde a óptica de la financiação, porque quanto mais isto impacta justamente no nível do programa de maestria, e quanto maior o nível do programa, maior será os recursos a ele vinculados, não? Então, esse é o primeiro pressuposto. O segundo, que as atividades do pós-grado têm seu espaço privilegiado em las universidades, como mencionei, e essas universidades são sim centro de referências para a evolução, sobretudo a universidade pública, não? Sobretudo a universidade pública, aunque nós tenhamos diversos programas de maestria e doutorado, pero sobretudo a universidade pública continua dentro das dificuldades, pero continua representando o grande locus para o desenvolvimento da investigação científica em geral. Por exemplo, se analisamos a lista de los requerentes a patentes junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual em Brasil, a lista está composta por universidades públicas, não? Então, é relevante falar isto. Por mais que estejamos em uma crise, as universidades persistem, não? E continuam promovendo investigação e produção. Desde a perspectiva do direito, temos hoje em Brasil, desde 2020, segundo os dados da CAPES, que falarei pouquinho mais adelante, cerca de 200 cursos de pós-grado, 187, 110 são maestrias e 54 doutorados. As maestrias foram implantadas antes e a partir deles os doutorados. O que também é interessante mencionar quando analisamos a financiação é que
estes cursos estão ubicados sobretudo na região sul e sudeste de Brasil. Então, há desequilíbrio, né, de certo modo, na ubicação. E claro, porque são as regiões com maior índice populacional, com maior índice de desenvolvimento humano, enfim, e que há uma concentração, né? E também de cursos de pós-grado. E isso impacta, incluso, em las políticas de financiação, porque há especificamente políticas destinadas ao desenvolvimento regional. Então, por exemplo, nós fuimos muito próximos e trabalhamos muito com duas figuras chamadas MINTER e DINTER, que são as maestrias interinstitucionais e os doutorados interinstitucionais. É uma cooperação entre um curso de posgrado que tem um nível mais alto, ou seja, a partir de la nota 5, o MEC, o Ministério de Educação, classifica os cursos. Então, esses cursos que têm uma nota 5 podem colaborar com cursos com notas inferiores, criando mestrados ou doutorados, com o intuito específico, sobretudo, de formação docente. Então, por isso que é justamente a CAPES, que financia, que vou falar um pouquinho mais adelante. Mas, obviamente, também fomentando a investigação mais estricto sensu. Este é um desafio, é uma realidade e impacta, né, esta desigualdade em los programas e políticas de financiação. E a terceira... El tercer presupuesto, la tercera premisa es que aunque las universidades sean el espacio privilegiado, ¿no?, de la evolución, del desarrollo científico-tecnológico, de la innovación, de la pesquisa jurídica, ellas solas no son suficientes para su financiación. Aunque reciban desde la óptica de la política de financiación de la tecnología, innovación y desarrollo científico, recursos destinados al fomento de la investigación, no consiguen, ¿no?, darse cuenta solamente a partir de esos recursos transferidos, ¿no?, a partir de su orçamento y de los recursos transferidos. Entonces, ¿cómo es... Como se propõe, então, como é esta financiação, não? Como se caracteriza essa política de financiação em Brasil? Essa política de financiação, em particular, na área do direito, ela é eminentemente de origem pública. ¿No? Si observamos las áreas tecnológicas, las biomédicas, enfim, las ciências duras, em Brasil há sim um incentivo privado presente, ¿no? Pero desde uma perspectiva mais vinculada às áreas sociais, sobretudo sociais aplicadas, onde está o direito, essa financiação é muito mais de origem pública do que efetivamente se consagra em institutos ou fundações privadas, né? Algumas empresas, por exemplo, o exemplo aqui da Fundação Boticário é uma empresa brasileira, inclusive transnacional, agora faz parte de um grande conglomerado que se dedica à cosmética. Tem desde seu início, esta fundação tem mais de 40 anos, e desde seu início uma preocupação muito grande em atrelar o produto à biodiversidade, por uma imagem própria, por uma política da própria empresa. Então, financia projetos vinculados à linha da biodiversidade. É possível financiar um projeto jurídico? Sim, pero sempre de forma transcendental. O sea, tem que ser um jurídico assim, dentro da área de biodiversidade, que tenha como intuito o impacto em uma política pública específica e assim. O sea, pero assim que há. De todas formas, como mencionava, la financiación pública se hace a partir de uma política específica e, concretamente, a partir de recursos públicos. E em Brasil, esta política
se desarrolla, se vincula, sobre todo em duas grandes agências, que são fundações vinculadas ao CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e a CAPES, que é a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior. Ambas agências foram constituídas em 1951, pero para o direito, a sistematização da financiação só ocorre a partir dos anos 70. O CNPq está vinculado ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação de Brasil, ou seja, então, seus recursos são originários deste ministério, e a CAPES ao Ministério de Educação, o MEC, que chamamos. Então, recursos do MEC. Os recursos do MEC são superiores, porque há recursos obrigatórios, por vincular-se à educação, que os de ciência e tecnologia. Então, muitas vezes, o CNPq necessita, não, para fazer cargo de seus instrumentos, de um aporte do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que eu vou resgatar no final para mencionar o que ocorreu nestes últimos meses aqui. Bueno, a outra diferença de um e de outro é que ao estar mais vinculado ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, tem como intuito financiar, não? Ou seja, projetos que trabalhem com esta perspectiva, a perspectiva da inovação, da tecnologia, e dentro, incluso na perspectiva jurídica. Há um grande instrumento chamado Universal, onde se financia qualquer classe de área. Então, para o direito é muito importante este programa do CNPq, incluso como também se fomentam a internacionalização e se fomenta as redes, os grupos, como mencionei antes. Nós temos uma financiação deste programa que incluso com a professora Paula Au, que faz parte também deste panorama, não? Então, dentro dessa perspectiva. Aqui mais, inovação, desenvolvimento, produtos mais vinculados, não, ao impacto, não? E aqui a CAPES financia sobretudo becas para maestria e doutorado. ¿Por quê? Porque como está junto ao Ministério de Educação, ou seja, su intuito é a promoção da capacitação docente. Então, são os dois grandes problemas, das duas grandes agências, sendo que o CNPq é a grande referência que nós temos em termos de financiação da investigação em Brasil. E esses são alguns dos instrumentos. Becas financiam, sobretudo, becas e auxílios, becas de pós-doutorado, tanto nacionais como em Brasil ou em estrangeiro, becas de maestria e doutorado em Brasil e no estrangeiro. Aqui, as becas de maestria quase sempre destinadas a Brasil. Muito difícil hoje conseguirmos uma financiação da maestria a ser realizada no estrangeiro. E dentro do doutorado também, hoje, um grande aporte à financiação tem se dirigido muito a los doutorados sanduíches, que chamamos. Ou seja, o aluno está vinculado a um programa de pós-grado em Brasil e faz parte, não, de este programa com uma outra universidade cooperada, não, com a universidade irmã, que chamamos irmã. E há um orientador aqui em Brasil e um orientador no exterior. Essa é quase, né, a principal forma de financiamento do doutorado. Os investigadores credenciados, aqui o curso é muito escasso, há vários níveis, e, enfim, pero há. Os investigadores visitantes, isto é muito relevante para o processo de internacionalização de los cursos de pós-grado. Os cursos de pós-grado recebem, sim, becas para contratação de professor visitante. Então, é bastante interessante, é uma via que temos de ampliar nossa internacionalização. E logo, em termos de auxílio, há o auxílio editoração, então é o auxílio à publicação de livros, é auxílio à tradução para encaminharmos
artículos em revistas de língua, sobretudo inglesa, como mencionou a professora, enfim, auxílio à participação de eventos, aqui também é muito reduzido, pero sí que lo hay, e auxílio à realização de eventos científicos. Esse também é grande braço, como chamamos, de apoio. E tomei a liberdade de poner aqui a referência à iniciação científica, porque aqui estamos falando de posgrados, são instrumentos vinculados a las pessoas que estão, ou bem professores, alunos, coordenadores no âmbito de la maestria ou doutorado. Pero sí, un programa que no es reciente, pero mi experiencia como profesora lo veo en crecimiento muy, muy grande. Me acuerdo que era muy difícil conseguirmos alumnos para iniciación científica, conseguíamos 1, 2, ya empezábamos con 3. ¡Ay, qué bien! Tengo 3 alumnos de iniciación científica. Ahora tengo que hacer una selección, porque cada profesor tiene la posibilidad de tener 5 alumnos. Entonces ahora hay que hacer selección. Y esto es muy interesante, porque es la primera oportunidad que el alumno tiene de estar delante de la investigación científica y en la perspectiva jurídica. Entonces aquí hay una beca, nós tenemos tanto PIBIC quanto PIVIC, ¿no? Puede ser aluno de iniciação científica com beca ou aluno de iniciação científica voluntário, porque muitas vezes o aluno tem trabaja en un escritorio de abogacía o participa, no sé, de un otro estágio en determinado momento, en fin. Pero quise poner que es bastante interesante. Bueno, además de los productos directamente vinculados a las becas y auxilios, el CNPq también promueve lo que llamamos plataforma Lattes. A plataforma Lattes tem como instrumento fundamental, objetivo fundamental, estabelecer uma base de dados com a investigação que se hace, ¿no? Em Brasil. Isso com a ideia de dar publicidade, então publicizar a investigação e, ao mesmo tempo, de promover, né, políticas destinadas a uma ou a outra área específica, a ser um diagnóstico, inclusive, de lo que se produz em Brasil. Então, esta plataforma, ela promove os registros de los diretórios de grupo de pesquisa, como mencionei. Para ser uma solicitud de financiamento, é necessário que esteja vinculado a um grupo de pesquisa e que este grupo esteja registrado no diretório do CNPq, no diretório Lattes. Nestes grupos há a possibilidade de participação de professores estrangeiros, enfim, há linhas de investigação, mas claro, tem que estar conectado com a linha do programa e com a área do programa, não? E logo há o famoso aqui currículo Lattes, que nos deu uma dolor de cabeça, porque tienes que estar sempre, enfim, ponendo suas produções no currículo Lattes, pero claro, é um instrumento avaliativo, em realidade, porque ao avaliar os grupos, os programas de mestrado e avaliar o professor, os dados que contan, o sea, puedo haber produzido un montón de cosas, pero si no está en el Lattes, no existe. Esa es la frase. Pode produzir, pero si no está en el Lattes, no existe. Entonces, es una forma también de avaliar el profesor y los grupos. Bueno, que quería también mencionar que, además de esa estructura más gubernamental y federal de la financiação em Brasil, por ser um estado, por ser um país, né, assim, federado, né, uma federação, só um pouquinho, por ter essa estrutura federativa, a crise de los anos 80, a crise fiscal absurda nossa de los anos 80, a hiperinflação, etc., trajo, se podemos dizer assim, como algo benéfico, um pouco a descentralização da financiação da investigação.
Entonces fueron criadas inicialmente a FAPESP, que hablábamos aquí un poquito antes, que es la Fundación de Apoio do Estado de São Paulo. Então, e dela, não, e a partir dela, outras fundações de apoio. Esta é de onde vivo eu, Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo. Ela possui recursos advindos, obviamente, de la CAPES e del CNPq, ou seja, recursos federais, pero também, isso que é bastante relevante, recursos de los Estados Federados, um percentual de la recaudação se destina a la investigação. Obviamente, as investigações cujo financiamento se solicita devem estar amparadas a los intereses del Estado em que essa fundação se ubica, ¿no? Pero em geral, em área de direitos humanos, de seguridade pública, justiça e inovação, enfim, biodiversidade, enfim, linhas, ¿no? que se pode agrupar aí um conjunto de pedidos de investigação. E também alguns municípios, como em la época de las vacas mais gordas, que chamamos de Brasil, através de fundos próprios municipais, de São Paulo tem muito importante, pero onde vivo em Espírito Santo, a Vitória é a capital, e tem uma companhia de desenvolvimento de Vitória, CDV, e que durante um tempo se financiava a pesquisa de uma forma geral, claro, muito vinculada à inovação, digitalização, inovação, pero também na área do direito. Tenho eu um colega no programa de la maestria e que tem um projeto, uma parte tributária bastante bem financiado por esta companhia de desenvolvimento municipal. Então, também é interessante termos isto em conta quando miramos este leque, esse panorama da financiação em Brasil. É um panorama federal, é um panorama estadual e é um panorama municipal. Claro, em menor medida, é municipal. Bueno, entonces es un poco el panorama que habíamos propuesto inicialmente, ¿no? Es la segunda parte. Entonces ahora ya pasando para la última parte y la conclusión, un poco cuáles son los desafíos, ¿no? que observamos. Bueno, y aquí más vinculados a la financiación, ¿tá? No voy a hablar de los desafíos temáticos y tal, pero quanto a la financiación, el primer desafío es aumentar la participación del direito e, sobretudo, da investigação jurídica em la distribuição de verbas, sobretudo dentro do CNPq, que é a principal agência fomentadora. Há que mencionar que mais de 50% das becas e auxílios concedidos ao CNPq são direcionados à la biomédica e las exatas. Então, não é? A área de ciências sociais, até que cresceram um pouco, 18%, pero em direito, as becas direcionadas ao direito representaram solamente 0,48% em 2019, não os dados de 2019. Então, há que aumentar, já, esse é o grande desafio, como participar, né? Bueno, isto, obviamente, é uma questão de política, né? Obviamente de política de Estado, de governo em distribuir, em conceder mais ou menos o recurso para uma ou outra área, pero também fazendo uma avaliação, assim, uma autoevaluação da área do direito, há que mencionar que demandamos pouco. Aí, se comparada incluso com outras áreas em ciências sociais, demandamos pouco, solicitamos pouco o financiamento. Isto está, quizá, por el próprio perfil da área, pero muito em virtude de algumas características. Por exemplo, professores que não são de dedicação exclusivas e que têm uma dificuldade muito grande. E eu mesma, a minha experiência, tenho professores que são procuradores, promotores, e, Valesca, não quero ter nada de financiação. Pero, claro, para nós é muito importante participar do programa de financiação, porque aí demandas e tienes o sello do programa.
E claro, então negociamos algumas vezes junto, sobretudo a Fundação de Apoio, mire, não queremos a financiação, queremos apenas participar do programa de incentivos, tienes que fazer isto, porque há perfil um pouco nesta linha. A burocracia que pressupone, e nem todos os professores de direito estão tão acostumados com outros que são mais dedicados a laboratórios, então estão mais, né, dentro de uma linha. Então essa a burocrática, e isto também vinculado muitas vezes a escassez de técnicos que te auxiliem na universidade. E eu mesma, por exemplo, a parte de prestação de contas, ou seja, tu mesma que contrata uma pessoa para que te ajude. Mira, necessito ajuda na prestação de contas porque não sei fazer contas. Então, temos que estar neste nível. Então, isto é um pouco o desafio que temos. Aumentar a participação das investigações jurídicas, então demandarmos mais, não? Então demandarmos mais. E, obviamente, um grande desafio é a crise política que vivenciamos hoje, e financeira, não? Nacional, creio que regional, mas financeira ali, sobretudo com pouco crédito que se dá na atualidade à própria ciência como um todo. Não? É um descrédito à ciência, tanto é assim que o CNPq, que usualmente recebe recurso, né, bastante volumoso do Fundo Nacional de Ciência e Desenvolvimento Tecnológico, este ano ia receber 680 bilhões, não? Foi cortado, recebeu 80 bilhões. Então, assim, isso demonstra também a dificuldade, né, que hoje enfrentamos delante de uma política em que a ciência não é um elemento fundamental, né? Então é difícil, estamos em épocas difíceis, pero não estamos, aunque não passemos, como mencionei, a investigação jurídica é uma forma de enfim, de luta, não? Enfim, então, como estamos buscando solucionar, né, as dificuldades. Primeiro, fortalecendo as fundações estaduais. Então, demandando, aunque algumas fundações também não estão com uma certa dificuldade em abrir editais, outras sí que lo abrem. Então, há que estar atentos com as fundações de apoio desde a perspectiva estadual. Essa é uma característica da política contemporânea do Brasil, a descentralização. Não? Tanto na parte sanitária, se lo vês, o combate ao Covid e etc., quanto na parte de financiação. Aumentar a demanda por becas, então incentivar, não, as becas, promover redes de cooperação, então redes de investigação interinstitucional, nacionais e internacionais, então buscar, sobretudo, regionais, isto é muito importante, temos uma rede de cooperação regional, não? Porque nos fortalecemos, e aqui menciono nossa rede de processo civil internacional, que também temos a professora Paula, né, com nós outros, uma outra rede com professores, por exemplo, de Barcelona e Valência, incluso o livro que conseguimos fazer a produção, hicimos com a ajuda de todos, mútua, então um pouco minha financiação, um pouco a financiação do professor, e assim lo sacamos. E a búsqueda, obviamente, por recursos e cooperação extranjera. Isto não somente desde o paradigma de los programas, pero também de las agências financiadoras, CNPq e a FAPES. A FAPES há um núcleo específico para cooperação estrangeira, o CNPq também. E aí, como exemplo, temos estes fundos, essas origens de fundos. Eu, por exemplo, em 2019, consegui um financiamento para professores visitantes da Royal Society. Então, como lo consegui? Por um convênio com a Fundação de Apoio. Então, vários convênios com várias fundações de apoio, e uma delas era a FAPES. O serviço alemão de intercâmbio também, não, acadêmico, é muito atuante, não somente em la pós-graduação, pero em la graduação. Então, é interessante aqui mencionar
esta perspectiva. Otro, ahora me acordando, otro... Los Santander, becas Santander para graduación también son muy recurrentes. Bueno, aquí el gobierno suizo financiando, ese es un edital abierto, que está abierto en el CNPq. Bueno, y continuarmos esto con las redes que son la gran vía de conseguirmos trabajar y pasar esos períodos. Bueno, entonces la idea era un poco esta, de darmos un contexto, darmos un panorama, trabajarmos el desafío y también las perspectivas de la financiación a la investigación jurídica en Brasil. Pois agradeço mais uma vez esta oportunidade. Muito obrigada. Tá bom? Vou interromper aqui. Bueno, nosotros agradecidos por la presentación, muy interesante, clarísimo, así que el idioma no ha sido una barrera, se ha entendido perfecto ambas presentaciones. Ahora podríamos abrir el espacio a preguntas. Yo me estoy anotando unas cosas, pero vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta primero. Paula, bien, dale Paula. Bueno, buenos días. Primero felicitar a la profesora Joana y Valesca por sus exposiciones que nos dejan pensando y viendo las distintas realidades que pueden existir en Europa y en Latinoamérica con relación al financiamiento. La primera pregunta sería para la profesora Joana, si dentro de la realidad de la Universidad de Niño y de esas 6 divisiones temáticas que tienen en los grupos de pesquisa y de investigación y de la escuela de investigadores, más allá del área de derechos humanos o del área de la Unión Europea, si les resulta más fácil conseguir financiamiento en el ámbito de la Facultad de Derecho, en algunas áreas en particular en relación con la Comisión Europea, o si en realidad todas las áreas aparecen en paridad de igualdad. Y si ese financiamiento condiciona a su vez las líneas de investigación que tienen en la Facultad de Derecho. Esa era mi pregunta para la profesora Joana. Para la profesora Valesca, sé que en Brasil, si no están dentro de la línea de investigación del posgrado, es muy, muy difícil, casi imposible conseguir financiamiento. Y Valesca, en tu caso, si crees que las redes, no únicamente las latinoamericanas, que hacemos catarsis en el financiamiento, porque cada país está, creo que salvo Chile, todo el resto compartimos, Chile y las privadas, digo, no las públicas, ¿no? Pero todas las universidades públicas de la región compartimos más o menos la misma realidad de financiamiento. Si crees que las redes a futuro van a ser con Estados Unidos y con la Unión Europea, si nos encaminamos hacia eso, si la pandemia brindó mayor oportunidad para hacer esas redes porque no hay que viajar, con lo cual los gastos son muchísimo menores en las reuniones y en los grupos de pesquisa podemos hacer publicaciones electrónicas sin tanto gasto, y si es posible hacer redes en donde algunas universidades tengan financiamiento, como en el caso de Brasil, por ejemplo, y otros países como pueden ser Venezuela, Cuba, Argentina, Uruguay, que tampoco tiene esa red, podemos hacer otro tipo de aportes con becarios, con publicaciones, con site, con plataformas como la de la Cátedra Latinoamericana. Digo, si es factible hacer un mix de manera tal que podamos encaminarnos hacia ese híbrido, ¿no? Porque es muy difícil cambiar desde nuestros países las políticas de financiamiento de un año para otro. Entonces, si uno lo mira a mediano plazo, ver qué estrategias o qué posibilidades tienen las universidades latinoamericanas para cooperar entre sí y recién a partir de ahí dar el salto de financiamiento a un proyecto de la Unión Europea, que necesitamos ese consorcio, porque es la única vía de financiamiento válido. Creo que en el caso de Joana lo tiene más solucionado porque el Estado portugués financia que ellos se presenten a las investigaciones. Entonces, la realidad de Europa es completamente diferente a la latinoamericana en general, ¿no? Entonces, aprender de esa experiencia europea, creo que hacia eso deberíamos ir, pero sin hacer catarsis con lo que tenemos, ver qué opciones o qué desafíos con los recursos que hay
en épocas de vacas flacas, como estamos todos los países latinoamericanos, podemos enfrentar esos desafíos, porque el nivel académico de nuestros investigadores está exactamente igual que el de los investigadores europeos. Lo que no tenemos es muchas posibilidades de viajes o de publicaciones sin el apoyo de ellos. Entonces creo que hay que aprender de Europa, pero también ver cómo desde Latinoamérica podemos asumir esos desafíos. Perdón lo larga de la pregunta, pero es que las dos intervenciones muestran dos realidades y lo que queremos justamente, pues somos todos investigadores, es ver de qué manera aprendemos del sistema europeo y ver de qué otra forma desde Latinoamérica y desde Argentina en particular podemos hacer todo eso, ¿no? Muchísimas gracias y perdonen la intervención tan larga. Joana, no sé si querés contestar primero y después Valesca, en ese orden. Como entender. Professora Paula, muito obrigada. A sua pergunta é muito relevante. E é relevante porque a realidade de que vos falei é algo nova. Ou seja, os mesmos problemas ou as mesmas dificuldades que a professora Valesca falava em relação à porção ou à proporção do financiamento público para as ciências exatas, quando comparadas para outras ciências, como as ciências sociais e especificamente as ciências jurídicas, também era e é um problema com que nos debatemos. No entanto, quando, e portanto, houve uma dificuldade na investigação jurídica para compreender, inclusivamente, que despesas eram elegíveis, professora Paula. Ou seja, tão habituados estávamos a que o financiamento se dirigisse à medicina, à biologia, à compra, à aquisição de computadores, de componentes laboratoriais, que quando houve uma evolução para o financiamento, para a investigação jurídica, nós não compramos, não é? Compostos laboratoriais, nós não compramos microscópios, nós não compramos, digamos, coisas palpáveis, não é? O nosso conhecimento é adquirido, como diz, em viagens, em encontros científicos internacionais, e isso foi uma das nossas primeiras dificuldades. A segunda dificuldade foi, e está a ser, durante muito tempo, nós fizemos investigação jurídica sem dinheiro. E de um momento para o outro, temos dinheiro. E não sabemos, num primeiro momento, como gastar esse dinheiro. Mas se nós não o gastarmos, a seguir, os agentes públicos não nos voltam a dar o dinheiro. E o terceiro ponto foi aquilo que é, digamos, dos aprendizados, das aprendizagens mais recentes que nós temos no centro. O dinheiro que recebemos não é para única e exclusivamente sustentar a investigação presente do centro. É para, num momento futuro em que esse provimento público não aconteça, nós termos sustentabilidade porque nos apetrechamos ao financiamento externo, competitivo. E, portanto, o facto de, por exemplo, termos financiamento europeu conferido pela Comissão Europeia e pelos organismos que dela dependem, não, digamos, obviamente que facilita a investigação, por exemplo, no direito da União Europeia, claramente, mas nem sempre uma abordagem generalista do direito da União Europeia enquanto direito da União Europeia. Ou seja,
Também aqui o financiamento é um financiamento vocacionado às mais variadas áreas, alinhadas com as políticas públicas, que podem ser áreas do direito fiscal, como dizia a professora Valesca. Há a necessidade de pensar, por vezes, a investigação para além do ordenamento jurídico português ou de uma mera perspectiva de direito comparado. Porque a política pública que está na base do financiamento europeu é uma política pública que quer pensar o ordenamento jurídico europeu e não apenas as boas práticas que são veiculadas num Estado-membro ou noutro ou em vários. Se condicionou as linhas de investigação que existem atualmente, sim, por uma razão. Porque duas dessas linhas são, digamos, aproveitamentos de centros de investigação que existiam. Já eles próprios com uma história em financiamento competitivo muito sedimentada. E, portanto, obviamente, não se iria anular, digamos, essa história. Não é? Agora, se me perguntar, os outros grupos de investigação que foram estabelecidos também se prendem com essas sensibilidades? Sem dúvida nenhuma. Ou seja, porque foram constituídos atentando àquilo que é o caminho futuro, não é? Das realidades jurídicas, a globalização, a democracia, as novas tecnologias, a justiça criminal, não é? São, digamos, áreas, algumas antigas, outras novas, mas todas elas com recentes configurações, que precisavam, obviamente, de estabelecer alicerces para depois haver aquela interdisciplinaridade dentro do centro. A propósito da pergunta que fez à professora Valesca, apenas um comentário. As redes internacionais são absolutamente fundamentais também para a investigação em Portugal e na União Europeia. E lá está, novamente, as redes internacionais com parceiros que são parceiros comuns, normais. Não é? Portugal tem parcerias normais com Espanha, por exemplo, dentro da União Europeia, com Itália, porque pela facilidade linguística, não é? Eu brincava a dizer que, como latinos, devemos tentar compreender-nos, não é? Mas também, obviamente, com quem? Com a América do Sul, com a América Latina, não é só com o Brasil. E as redes internacionais são absolutamente fundamentais. Uma outra dimensão são precisamente as colaborações atendendo a determinadas linhas de investigação ou grupos de investigação com outros centros de investigação não jurídicos. Nós temos um laboratório colaborativo, que é uma figura que a nossa Fundação para a Ciência e Tecnologia criou, com o quê? Com um centro de investigação da Universidade do Minho, vocacionada a quê? Às novas tecnologias de informação, à robótica, à inteligência artificial, à blockchain, onde desafios regulatórios se vão colocar e onde os colegas informáticos com certeza não vão conseguir dar resposta e vão precisar de nós, enquanto juristas, para compreender os fenómenos também à luz da legalidade vigente. Não sei se respondi, professora Paula, mas muito obrigada pelos seus comentários. Perfeito, muito obrigada pela sua resposta. Muito obrigada. Obrigada. Bom, posso começar? Bom, então, mais uma vez, muito obrigada, muitas graças por esta oportunidade. Creio que é assim,
não? Que fomentamos a investigação jurídica, não? Este é um espaço muito importante. Quanto aprendemos aqui como é a perspectiva desde Portugal e desde a União Europeia e como são nossas perspectivas, não? Então, isto é muito enriquecedor. Então, agradeço mais uma vez estar aqui presente. Dentro dessa perspectiva virtual, né, todavia. Pero sim, eu concordo com a professora Paula, concordo muitíssimo também com a professora Paula, com a professora Joana. Creio que o caminho não há outro. O caminho é o caminho das redes de cooperação. E das redes não somente nacionais, pero sobretudo desde uma óptica também internacional, pero também reforço muito en mi opinión, la necesidad de consolidarmos, un poco como foi a fala da professora Joana, consolidarmos redes com nossos parceiros, ou seja, com parceiros que temos realidades ou perspectivas. Então, por exemplo, creio que é fundamental, né, consolidarmos nossas redes regionais. É fundamental consolidarmos nossas relações Brasil, Uruguai, Paraguai, Chile e Venezuela. Fortalece muito fortalece muito o desenvolvimento da própria investigação desde um paradigma comum e que muitas vezes é muito distinto, não, de outros paradigmas. Então, penso que é muito relevante termos e fomentarmos esta classe de redes. Me gusta muito também da rede lusófona, da lusofonia. Lá estou um pouco dentro com a professora Anabela aqui. Então, creio que é fundamental também fortalecermos, não, esta rede, esta proximidade cultural, esta proximidade histórica, né, toda nossa entre Brasil e Portugal e tantos outros países da língua portuguesa. Então, creio que é muito importante fortalecermos estas classes de redes, não? Redes que tenham identidade, de alguma medida, que seja por a língua e por a história em comum, que seja por todo um paradigma de uma perspectiva mais regionalizada. E penso também que é com o fortalecimento destas redes que conseguiremos melhorar, não, nossa aproximação com os locos mais com maior aporte de capital, ou seja, com maior possibilidade de financiação de investigação. Que estamos fazendo internamente em Brasil? Quando pido um projeto, uma financiação para um projeto de pesquisa, hago desde a perspectiva da rede. Hago desde a perspectiva do grupo, sempre incorporo universidades brasileiras. Então, este último, que foi do British Council e Royal Society, lo propuse junto com mais 3 universidades, ¿no? Para fortalecer o pedido, para fortalecer este acesso também a la investigação e a los recursos externos que teníamos. Então, penso que temos que seguir com essa estratégia, fortalecermos nossas redes universitárias e juntas, né, solicitarmos financiação, solicitarmos uma maior introdução, ¿no? No âmbito do acesso a recursos para esta financiação. Creio que a pandemia sim ha propiciado o aumento desta conectividade nossa de cooperação, ha facilitado muito. Penso que esta facilitação permanecerá para nós outros aqui. É muito importante que permaneça, porque para nós outros é muito mais fácil promovermos, né, desde a perspectiva de los recursos, uma estrutura, né, desta forma, ou ao menos híbrida. Outro dia, em Rio, participava de um seminário. Os brasileiros estavam ali e os estrangeiros via, não, internet, via Zoom e tal.
Entonces hay que darnos cuenta de fundamental, de buscarmos esta vía. El acceso a Estados Unidos es un acceso que esta vía permite un mayor acceso, entonces esta perspectiva, ¿no?, de las redes también y la utilización de la tecnología de información y comunicación nos permite accesar y tener acceso mayor. Acesso à publicação, a publicação estrangeira, às vezes para nós outros é muito custosa, porque temos, primeiro, não, a ser todo um cuidado muito grande como estamos publicando, em que língua estamos publicando. Então, há que passar por um revisor, nem sempre temos essa possibilidade em nossas universidades, às vezes sim, nem sempre o CNPq na área do direito nos financia, então há todo um cuidado com isto. Muitas publicações são pagas, então temos que solicitar, né, que a universidade permita, e enfim, e assim temos estes embates, não, práticos quanto à publicização dos produtos de nuestra investigación. Pero de todas las perspectivas, creo que la estrategia sigue siendo esta, una estrategia cooperativa. Creo que no hay otra salida. La salida es la cooperación regional, la cooperación internacional, la cooperación interna. Pienso que la palabra sería esta, ¿no? Estrategia colaborativa, cooperación entre nuestras instituciones que, al fin y al cabo, vivenciamos de una manera más dura ou não o desafio que é investigar na área do direito, não? Eu que é um pouco por aí. Não sei se respondi. Muchísimas gracias, Valesca. Imagina, eu que agradeço. Cumplimento a ambas. Bueno, excelente. Dado que ya estamos sobre el margen de tiempo previsto para hoy, vamos a ir cerrando, no sin antes, bueno, volver a agradecer una vez más a las profesoras por su presentación, que ha sido excelente, y yo quiero recuperar, como así, últimas palabras, ideas que ustedes mencionaron, porque digo, este panel que era sobre financiación de la investigación, parecería que es una cuestión con poco vuelo, como la cocina, ¿no? De dónde sacamos los recursos para... Pero ustedes lo conectaron, ustedes mostraron la importancia que tiene la construcción de la investigación en derecho, y lo conectaron ni más ni menos con la democracia. La profesora Joana comenzó remarcando la importancia de la investigación y la producción de conocimiento para habilitar una participación ciudadana informada, y que eso es algo esencial en la democracia. Y decía Valesca también, que me encantó, esto de la investigación siempre, y la investigación jurídica más, es un acto de resistencia. Y me parece que hay una conexión entre esas ideas, y muestra lo importante que es, y lo importante que dentro del campo jurídico profesionalicemos esto, y empezamos a entender y a recorrer este mundo que otras ciencias llevan mucho tiempo, pero nosotros podemos hacerlo. Y espacios como estos lo facilitan, y la generación de redes, como ustedes bien decían. Así que un placer escucharlas y tener este espacio para hablar de esto, y espero que este sea solo una primera oportunidad que podamos continuar en otros espacios. Así que bueno, muchísimas gracias, y también las invito esta tarde a las 3 de la tarde, el panel de cierre con grandes profesores, Manuel Atienza, Claudia Lima Márquez y el profesor Vigo de nuestra casa. Así que será el cierre de este evento. Y ¿volvió Javier? Sí, está el decano también. No, le quería decir... Sí. Está silenciada, Yelem. Ahí se silenció. Ahora se me escucha, perdón. Sí, ahí sí. No, les quería pedir disculpas en nombre del decano, Javier Haga, que se tuvo que retirar antes. Y muchísimas gracias a las dos. Bien, gracias, Ayem. Bueno, muito gracias. Obrigada. Obrigada também. Obrigada, um prazer enorme. Sempre. Aplausos. Obrigada. Muito obrigada.
E foi um prazer conhecer todas, portanto, e todos também. E ficamos, obviamente, em contacto, porque a palavra de ordem acho que foi mesmo cooperação, não é? Portanto, temos mesmo de ficar em contacto. Bien. Muchas gracias. Bom dia aí para todo mundo. Buen día. Adiós. Dios, muchísimas gracias. Obrigada.